Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável. Senhoras e senhores, bom dia. Meu nome é João Mateleno de Santos Teixeira, sou presidente da Confederação do Elo Social Brasil. É com imenso prazer. Passaremos agora à apresentação do projeto Lixo Zero Social 10. E eu já começo pela primeira dúvida que eu tenho certeza que todos devem ter. Como que uma instituição social sem fins lucrativos oferece uma solução sem fazer uso de verbas públicas, nem municipal, nem federal, nem estadual, que contempla 100% da solução do lixo, agregando uma solução aos catadores pelo lado social e pelo lado também cultural, e ainda, de quebra, apresentando aí o que nós entendemos ser a solução para a educação. Eu digo a vocês que nos 31 anos de existência que nós temos, nos primeiros 15 anos nós acreditávamos em basicamente tudo. Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, emenda parlamentar, parcerias municipais, estaduais e federais. Fizemos todo esse tipo de coisa para depois chegar à conclusão que no Brasil o índice de mortalidade de instituições sociais é muito grande, exatamente por causa disso. Porque as instituições sociais, constitucionalmente, elas foram criadas com o objetivo de ajudar o governo e não de onerar o governo. A partir do momento que você tem uma instituição social que você vive parcialmente ou totalmente dependendo de verbas públicas, você passou a ser um problema e não uma solução. Se o governo tiver gripe, você vai pegar pneumonia e você vai morrer. Então, quando tomamos essa decisão, nós renunciamos a todos os convênios que tínhamos e passamos a desenvolver projetos sustentáveis. Nós não temos nenhum dos nossos projetos que dependa ou que possa vir a ter qualquer participação financeira do governo. Não fazemos PPPs, não fazemos absolutamente nada que envolvam verbas públicas.
Somos, como costumamos dizer, uma ONG com um tio em cima do N, só para lembrar a todas que nós somos não governamentais. Como, basicamente, a estrutura federal da nossa diretoria é composta por integrantes com formação em direito, passamos a procurar um projeto e um local onde pudéssemos obter rendimentos para tornar real tudo aquilo que nós planejamos ao longo daqueles 15 anos. Então, foi quando nós nos deparamos com o lixo. O lixo, e é por esse motivo que o nosso projeto se chama Lixo Zero Social 10, o lixo é um dos melhores negócios do mundo. A cúpula dos problemas ligados à saúde, ligado a eventuais coisas que nós não queremos comentar, junto ao Ministério Público e outras coisas mais, de responsabilidade municipal, o lixo está em primeiro lugar. Segundo lugar, transporte público, obras públicas só vem em terceiro lugar. Então, nós não escolhemos o lixo por acaso, nós escolhemos o lixo porque no lixo tem muito dinheiro. Não existe um ramo de atividade que dê mais dinheiro do que o lixo. Afinal de contas, não tem indústria que venda uma matéria-prima sem comprar a matéria-prima. E no lixo você tem exatamente ao contrário. Você não compra a matéria-prima, você recebe o dinheiro para receber essa matéria-prima e você a vende. Estudamos, então, desde a criação da nova Lei de Resíduos Sólidos, e quando ela aprovada foi em 2010, nós já éramos considerados especialistas nos defeitos da nova Lei de Resíduos Sólidos. Isso mesmo. Ela aprovada em 2010, ela já tinha tantos defeitos que mereceu uma palestra de 45 minutos para falar sobre os defeitos da nova lei. E eu fui o escolhido pela então ministra Isabela Teixeira para dar essa palestra na 4ª Conferência do Meio Ambiente para os 475 delegados do meio ambiente. É claro que eu não vou me ater aqui nessa apresentação para falar todos os defeitos da nova lei, mesmo porque nós, simples mortais, temos que cumprir lei. Quem não concorda com uma lei deve se candidatar a cada 4 anos e ir fazê-las ou ir retificá-las. A nós cabe viver e conviver com a lei. Leis foram feitas para serem cumpridas e não discutidas. Então, pós a apresentação, nós partimos para apresentar soluções e os problemas da lei. Eu já digo logo primeiro, a nova Lei de Resíduos Sólidos era uma lei socialista. E você não consegue implantar uma lei socialista em um país que não é socialista. Ela obriga os nossos governantes a inserir na política de resíduos sólidos os catadores. E aí eu pergunto, quando é que catador se tornou profissão? Não há possibilidade de você profissionalizar uma coisa como essa. Você trabalha de sol a sol, não tem férias, não tem 13º, não tem nenhum tipo de direito, então faria o quê os prefeitos? Um concurso público para admitir catador? Aí nós estaríamos à luz do direito. Ou então o quê? Contrataria os catadores? Não. Então isto é uma lei socialista que fez com que prefeitos e órgãos estaduais e até federais criem bolsa isso, bolsa aquilo, cesta básica, que te trouxe para o Brasil de benefício, trouxe de volta a escravidão, algo que no passado foi utilizado com a raça negra e que agora foi estendido a brancos, negros, pardos e asiáticos. Nós convivemos no dia a dia com pessoas puxando carroça em local onde tem uma placa escrito proibido o trânsito de veículo com tráfico animal. Então, o ser humano foi rebaixado, ele nem é considerado animal. E para que tudo isso? Para esconder umas pessoas que estão atrás de uma cortina de fumaça, pessoas e também grandes empresas, falsas cooperativas, você encontra atrás disso aí tudo quanto é tipo de coisa, inclusive grandes empresários. Vamos citar um exemplo aqui da Klabin, que compra praticamente 100% de todo o papelão e papel no Brasil reciclado, só tem 3 fábricas, 2 em São Paulo e 1 em Pernambuco. Por quê? Porque para eles é cômodo, esse material chega até a porta da fábrica deles com a logística paga pelos escravos, pelos catadores. Então,
por não concordar com isso e também por não ter poder de mudar a lei, nós temos que cumpri-la, e foi o que fizemos. Passamos a estudar como trazer uma solução não só para os escravos, como também para o prefeito. Como que o prefeito vai dar essa solução se ele não fizer parte de todos esses problemas que eu acabei aqui de relatar? A ideia foi, vamos profissionalizá-los. Ao estudar, nós nos deparamos com uma surpresa. No Brasil, ainda não era aprovada a profissão do tapeceiro. E como confederação que somos e temos o poder de fazer projetos de lei, nós ingressamos com um projeto de lei para regulamentar a profissão do tapeceiro e um outro projeto de lei para criar o Dia do Tapeceiro. Quero deixar claro que isso não é uma autonomia só da Confederação do Elo Social do Brasil, não. Todas as instituições com representação nacional têm poder de fazer projetos de lei. A OAB pode, o Conselho de Medicina pode, qualquer conselho, inclusive partidos políticos, também podem fazer projetos de lei. E nós só estamos aqui seguindo a Constituição e fazendo uso dos poderes que nos são atribuídos. Nós não temos só este projeto. Se vocês ingressarem aí pela internet no site participaçãolegislativa.org.br, vocês terão acesso a inúmeros projetos que nós já fizemos, alguns aprovados, outros em mão de relatoria, outros rejeitados. Isso é uma atividade normal aqui para nós. Enfim, nós tornamos a profissão do tapeceiro uma profissão reconhecida. Imediatamente criamos um sindicato da categoria para poder torná-la totalmente legal, com os direitos trabalhistas, piso salarial e tudo mais, e desenvolvemos um projeto para os catadores. Então, nós temos um curso específico para os catadores, com o objetivo de torná-los restauradores de imóveis, decoradores e tapeceiros. E aí sim, seguir a nova lei no que tange a inseri-los no mercado, vai? De uma forma diferente, nós estamos oportunizando eles a ingressarem em uma nova profissão e a trabalharem com uma outra falha da lei. A lei, ela taxa como resíduos sólidos uma caçamba de entulho na mesma classificação de uma poltrona ou um colchão. Então, uma poltrona ou um colchão na nova lei é considerado resíduos sólidos volumosos. Não, nós separamos isso. Estamos dando aí aos catadores a possibilidade de fazer esse curso. Através desse curso, eles se transformam em tapeceiros, restauradores de imóveis e decoradores e vão cuidar dos resíduos sólidos moveleiros. Estamos dentro da lei. A partir do momento que o prefeito nos autorizar ou não, porque nós também podemos fazer isso sem autorização dele, nós trocaremos os, então, catadores por profissionais desse segmento. Então, essa é a nossa proposta para a prefeitura de vocês. O custo é zero, e eu já explico por que o custo é zero. Quem tem interesse em formar tapeceiros são pessoas que têm lucro com eles. E quem é que tem lucro com eles, senão os fabricantes de equipamento que eles compram? Então, conosco já está no projeto os maiores dos fabricantes. A Bosch, a Skin, Compressores Shure e por aí afora. Junto conosco também estão os maiores fabricantes de tecidos. Então, nós temos a Kaister, que em matéria de qualidade é a maior indústria de tecelagem do Brasil. Nós temos a J. Serrano, que em matéria de quantidade é a maior da América Latina, vendendo tecidos para 136 países. Nós temos as maiores redes de lojas que vendem artigos de tapeceiro. E fica a pergunta, para que nós precisamos de verbas públicas para formar essas pessoas que vão dar lucro a esses fabricantes? Como eu disse, nós estamos trazendo uma solução pela iniciativa privada. É comum no Brasil você criar coisas e depois privatizar. Nós criamos estrada, nós criamos uma série de coisas e depois entregamos nas mãos da iniciativa privada, porque até então ela nos dá a prova de que depois que a iniciativa privada acabam os problemas. A nossa proposta é começar ao contrário. Por que nós temos que passar por tudo isso para depois privatizar? Vamos começar a privatizar. Então está aqui a solução para os catadores que nós estamos aqui apresentando.
sem custo nenhum por parte da prefeitura. O que nós damos em troca para a prefeitura é o crédito político, afinal de contas, por trás de tudo isso, alguém vai ficar com esse crédito político e a nós não interessa. Nós não temos partido político, nós não temos envolvimento religioso, nós não temos nada. Se a prefeitura achar que não é interessante, não significa que nós não chegaremos aí também. Nós vamos chegar, vamos dar esses cursos, porque não precisamos de autorização de ninguém, e eles podem ser dados nas próprias cooperativas, igrejas evangélicas, católicas, sempre espírita, para nós é indiferente. Nós não queremos é chegar derrubando portas, nós queremos chegar, é claro, de uma forma harmoniosa com a prefeitura, porque estamos oferecendo algo que eu tenho certeza que é muito importante para o executivo, para o legislativo e também para o judiciário. Não existe conflitos. Todo o cuidado que nós tivemos que ter, nós já tivemos. Nosso projeto ele é revestido de segurança jurídica. E para que ele tenha esta segurança jurídica, senão nós não teremos o empresário, nós tomamos o cuidado de começar pela esfera federal. Notificamos de sua implantação toda a cúpula federal do Executivo. Começamos do presidente da República, fomos até o Procurador-Geral da República, todos deram o seu ok, inclusive o presidente da República deu mais do que o ok. Ele nos deu a honra de assinar para nós o seu primeiro ofício no cargo de presidente da República, que foi o ofício 001, assinado em 7 de janeiro de 2019, determinando a todos os ministros que nos atendessem com prioridade. Tomamos esse cuidado também na esfera estadual, notificamos o governador, o presidente do Tribunal de Justiça, o procurador-geral do Estado e o presidente da Assembleia Legislativa. Isso tudo está à disposição de vocês no nosso site aí do Estado. Então, não existe nada que estejamos aqui oferecendo que não esteja revestido de garantias constitucionais e que não estejamos seguindo todas as leis que estão em vigor no nosso país. E agora estamos apresentando a proposta para as prefeituras, em seguida estaremos apresentando para os consórcios, pois entendemos que nós fizemos aquilo que os consórcios deveriam ter feito desde 2010 e, infelizmente, não temos notícia de que eles fizeram. A nossa proposta para as prefeituras é de zero. É zero de investimento municipal, por vários motivos. Primeiro, porque não existe dinheiro para suportar o investimento que nós estamos aqui ofertando. E segundo, porque nós não podemos ter dinheiro público em algo que é privado. Se nós tivermos dinheiro público, nós vamos trazer junto conosco o governo. Isto não é de bom grado nem para os investidores nacionais e nem internacionais que estão junto conosco. E se eu não tiver investidor, eu não tenho financiamento. Nós temos uma viabilidade econômica que dão provas de que o valor investido volta para as mãos do investidor no prazo de 3 a 5 anos. Nós temos financiamentos nacionais e internacionais que poderão começar a ser pagos até 3 anos depois de que a usina estiver funcionando. Então, basicamente, o investidor não precisa entrar com nada, porque o financiamento é total e não é nenhum milagre. Nós temos até o próprio BNDES, que é nacional, que financia e você começa a pagar depois que está funcionando, é claro. O BNDES tem juros altos em relação ao que nós temos, porque quando se fala em meio ambiente, você tem taxação especial de fundos de pensão nacionais e internacionais. Então, a única coisa que está nos faltando aqui é a parceria municipal. Quando tomamos esta decisão, nós fizemos, então, aquilo que entendíamos que os consórcios deveriam fazer. Nós reestudamos o Brasil. O Brasil, ele é um país de dimensões continentais. Nós temos no Brasil prefeituras com até 850 habitantes. E como que você vai oferecer uma solução para uma prefeitura de 850 habitantes? A cada 2 anos, nós temos aí uma verdadeira batalha política onde se tenta perpetuar no poder e outros querem entrar no poder.
Como que o empresário vai investir os valores que nós estamos aqui propondo para depois ficar à mercê de manobras políticas que, infelizmente, nós estamos acostumados a com elas conviver. Então, nesse estudo logístico que nós fizemos, em primeiro lugar, nós tínhamos que ter aí qual a população necessária para se implantar uma usina. Em segundo lugar, qual seria o modelo de usina? Então, nós chegamos à conclusão que a população ideal é de, no mínimo, 100 mil habitantes. Então, o nosso modelo de implantação de projeto, ele tem usinas de 100 a 200 toneladas. Não existe prefeitura com menos de 100 mil habitantes. As que tinham, nós já as unificamos em consórcios para que elas possam, dentro de uma logística de mínimo de 50 quilômetros ou 60 de um município para o outro, gerarem uma produção que comporte aí a implantação de uma de nossas usinas. Estas usinas, nós fomos buscar modelo fora do Brasil. E chegamos a uma triste conclusão, ou feliz. Chegamos à conclusão que a usina do Japão é muito interessante, mas no Brasil ela levaria aí uma média de 200 ou 300 anos para ser implantada por uma questão cultural. A do Canadá talvez menos, tá? E daí afora. Então nós tínhamos que criar uma usina de acordo com a nossa cultura, porque nós não podemos esperar que a cultura chegue até a solução apresentada. É evidente que a seleção de lixo é interessante, coleta seletiva é interessante, acreditamos em tudo isso, campanhas publicitárias nesse sentido é interessante, ou vocês acham que no Japão quanto tempo levaram para ser como eles são? Mas um dia chegaremos a isso, mas por hora temos que apresentar a solução, e é essa solução que nós chegamos. Chegamos à conclusão que teríamos que desenvolver uma usina com a cara do Brasil, e foi o que fizemos. Nós criamos o sistema de usinas INER, e eu já digo a vocês, porque vocês têm uma população de 200 mil reais, está previsto ter aí na cidade de vocês uma cooperativa, uma usina modelo CTT e uma sede social, que é um outro trabalho que daqui a pouco eu estarei falando. Então vamos falar da usina que estaria sendo montada na sede de vocês. Ela ocupa uma área de 10 mil metros, com aclividade de 5% a 15%, senão inviabiliza a sua implantação, e ela não tem segredo nenhum. Nós trabalhamos com 4 elevadores de carga, uma moega para 100 a 200 toneladas, que é a capacidade da moega. Até aí não inventamos nada, porque não fomos nós que inventamos elevador de carga e nem moega. 2 sistemas de esteiras, uma é de seleção de riqueza, porque a lei diz que nós não podemos queimar, nós temos que reaproveitar tudo aquilo que possa voltar para o mercado de trabalho. Ao final dessa esteira de seleção de riqueza, nós temos 2 eletroímãs para tirar os metais ferrosos, pois não sabemos qual a destinação final desse chamado de rejeito, e esse, então, rejeito cai dentro de uma prensa hidráulica envelopadora, que também não é invenção nossa, já existe no mercado. Daí por diante, o lixo não existe mais. Nós o chamamos de pré-CDR. Por que chamamos ele de pré-CDR? Porque ele não é CDR. Para que ele fosse CDR, ele teria que ter uma umidade de 5% a 15% e teria que estar triturado. Se ele tivesse essa umidade, se estivesse triturado, inviabilizaria o transporte dele. Porque quando nós prensamos, nós passamos a ter um fardo de 800 quilos, e esse fardo de 800 quilos nos permite levar esse material para uma usina que nós chamamos de CTF, que é uma usina de destinação final. Então, esses são os nossos pré-CDR. Você não tem queima, você não tem contato com o solo, então esse CTT é aprovação municipal. Nós precisamos de 100 a 200 mil habitantes para ter um CTT desse, e essa logística já foi feita. Agora, nós precisamos de uma média de 1,5 milhão de habitantes para ter a usina final, ou seja, aquela usina que vai dar a destinação final a esse pré-CDR. Ah, quanto vale isso? Não vale nada. Quem é que vai comprar um torrão de 800 quilos, compactado, misturado com tudo, porque essas alturas riquezas
selecionáveis já foram tiradas e com uma umidade média acima de 75%. Ele não vale nada para uma população de 200 mil habitantes, mas para uma produção de 1,5 milhão de habitantes, você tem várias soluções para ele. E agora eu entro na era do poderá. Qualquer coisa que eu falar para vocês daqui por diante, tecnicamente, eu vou mentir. E eu não tenho a necessidade de mentir, igual tem essas empresas que estão por aí oferecendo energia elétrica, óleo diesel, metanol, uma série de soluções que eles dizem que eles vão dar ao lixo. Se você não tiver o volume que eu disse, matematicamente a conta não fecha. E se a conta não fechar, o empresário não entra. O empresário não tem que ter vocação social, e o empresário não vai entrar nesse mercado porque ele está preocupado com o meio ambiente, ou se o prefeito vai preso ou não vai preso. O empresário não tem essa preocupação. O empresário, por nós, é muito bem visto e ele é defendido, porque o empresário toca o maior projeto social que foi criado no planeta. O maior e melhor projeto social chama-se emprego. Quem tem emprego não precisa de bolsa, não precisa de ajuda, não precisa de auxílio. Então, se nós poluirmos as atividades do empresário, que tem que estar focado em pagar salários, tributos, com responsabilidades sociais, nós vamos perder o empresário, ou melhor, nós não vamos ter. Ele não vai entrar no negócio, ele não é obrigado a entrar no negócio que dá prejuízo. Então, eu, como disse, eu entro na era do poderemos, tá? Nessa unidade final, nós poderemos ter uns equipamentos de pirólise a 680 graus e tirar o óleo diesel, como nós poderemos elevar a temperatura para mais de 1.100 graus, claro, com outro equipamento, transformar em gaseificação, fazer energia elétrica através de turbina ou de motor a combustão, nós podemos fazer adubo líquido pastoso, nós podemos tudo. Nós temos 12 plantas eu digo pré-aprovadas, porque não foram aprovadas. Ninguém vai construir uma usina só para mostrar para os outros que ela funciona. Então, nós temos isso pré-aprovado através da CETESB, que é o maior órgão ambiental aprovador do Brasil e o terceiro do mundo. Nós temos uma diretoria de aprovação de projetos que quem tem menos experiência trabalhou 15 anos na CETESB. Então, nós não somos amadores, sabemos exatamente o que se pode fazer com lixo. Amador é aquele que diz, por antecipação, o que ele vai fazer. Os municípios não sabem qual é o PCI do lixo deles. Como é que você vai saber o PCI do lixo regional? Enquanto você não tiver um PCI, você não sabe qual é o equipamento certo. Então, eu estou aqui garantindo a vocês, da prefeitura da cidade do Roberto Carlos, é assim que ela é conhecida, então estou garantindo a vocês que nós não somos amadores e sabemos exatamente o que nós vamos fazer com o pré-CDR, que não é mais lixo. E é evidente que para que isso aconteça, nós teremos que fazer todos os estudos do PCI do lixo regional para oferecer ao empresário qual a solução melhor para o lixo desta região. Não vendemos para a prefeitura, então não existe aí a preocupação da prefeitura em investir um dinheiro em algo que não vai funcionar. Somos parceiros da Gerdau e da ArcelorMittal. Se falharmos, quando eu digo se falharmos, não somos só nós, somos nós, nossos técnicos e os empresários também com a assessoria deles. Se todos nós falharmos e comprarmos o equipamento errado, quem vai lucrar com isso é a Gerdau e a ArcelorMittal, que vai comprar um monte de chapa nova para derreter e fazer outros equipamentos para alguém que sejam mais inteligentes do que nós. Prefeituras que tiverem dúvidas sobre funciona ou não funciona, é simples. Nós temos partes dessas usinas que é a parte de CTT implantadas em vários locais do Brasil. Quem quiser visitar, pode visitar, mas eu já adianto, você não tem nada para ver. Você vai ver elevador subir, esteira e pessoas pegando coisas e prensa prensando. Isso aí, se você for até o aeroporto, você encontra tudo isso, elevador e esteira. Pode até não encontrar prensa, mas prensa é uma coisa tão comum inventada há séculos. Mas se quiser ver funcionando um gaseificador, um equipamento de pirólise ou outros tipos de equipamento, nós estamos fazendo excursões para outros países e levando alguns empresários brasileiros para conhecer. Os prefeitos estão convidados a visitar esses países e verem uma usina funcionando.
Construir uma no Brasil só para mostrar que funciona, isso é inviável e não tem ninguém que vá fazer um investimento desse porte. O nosso sistema não funciona se for parcial. Então, já adianto, nós temos um caminho todo a percorrer caso vocês se interessem. E esse caminho, ele tem que blindar o investimento do empresário. O empresário não pode correr risco no capital que ele vai investir. Se ele correr, o banco também não vai financiar e nem o fundo vai financiar. Então, nós precisamos da segurança jurídica e esta só virá com um projeto de lei a ser feito pelo Executivo e mandado para o Legislativo, ou ao contrário. Esse projeto de lei tem que estar trazendo em seu bojo exatamente o que foi dito aqui. Nós não estamos oferecendo coleta, ponto. Não fazemos coleta, não temos caminhão de coleta, não queremos ter. Nós estamos oferecendo a solução para destinação do lixo, que não é aterro sanitário. O aterro sanitário, ele é inviável. Financeiramente, o aterro sanitário é inviável, além de não cumprir totalmente a lei, porque você tem contato com o solo e você tem problemas. Agora, se você seguir tudo que manda a lei para você ter um aterro sanitário, os valores que você vai praticar inviabilizam qualquer das prefeituras. E é por isso que no Brasil você tem fachadas de aterro sanitário, o projeto às vezes até é de um aterro sanitário, mas ele não opera 100% de acordo com a sua aprovação. Isso é muito tranquilo. Se fizer 3 furos lá, vai provar que está contaminando o lençol freático, além de muitos que já estão explodindo churume para todos os locais. E ainda temos um governo federal que está valorizando a construção desses aterros sanitários para vender o gás que ele gera. Eu acredito que eles não sabem que essa produção máxima é dos 45 primeiros dias, depois ela vai caindo. É claro, para você fazer os furos no aterro sanitário, tirar o gás que está perdido no ar, fica fácil e dá lucro, mas você construir para tirar o gás, nós temos 2 anos de antigas pranchetas, que nós chamamos aqui, de estudo, e só na purificação do gás você já tem prejuízo na implantação de um aterro sanitário. O que estamos oferecendo é a solução definitiva para o lixo. No nosso caso, o lixo é zero. Quando sobra alguma coisa, é o biochar que também tem mercado e outras coisas que nós conseguimos aproveitar. É zero. Sobra zero do lixo. Nada sai em direção ao aterro sanitário. Estamos preparados para o lixo eletrônico, para o crematório de animais, para o incinerador de resíduos hospitalares. É claro que estas 3 soluções são para 1,5 milhão de habitantes. Nós não podemos fazer uma incineração de resíduos sólidos hospitalares para uma prefeitura de 50, 100 mil habitantes, 200, dá prejuízo. Então, toda a nossa logística ela foi feita de modo a que o empresário tenha certeza do lucro que ele vai ter. E assim que nós criamos todos esses equipamentos, nós fomos em busca de uma solução financeira, porque, como eu disse, o empresário tem que fazer bons negócios, e bons negócios é pagar o menor valor, ter a qualidade no que comprou, ter a longevidade da implantação e a garantia do faturamento. Tudo isso nós temos. Nós só tínhamos que trabalhar um pouco mais os valores, e essa foi a parte mais fácil do nosso trabalho. Nós simplesmente unimos todas as empresas que fabricarão os equipamentos e criamos um consórcio de fornecedores. Então, nós temos o consórcio INER, que é a união de todos os fabricantes de equipamentos e os maiores do Brasil no seu segmento. Fabricante de prensas, de esteira, de elevadores. Nós temos aí a Gerdau e a ArcelorMittal praticando preços diferenciados de chapa de ferro para estes fabricantes, por eles estarem no sistema. Nós temos a Intelbras vendendo a preço de fábrica todos os seus equipamentos. Nós temos a Sage Iobi, que é a maior empresa do planeta em assessoria, que também está cedendo a sua assessoria a preços diferenciados. Impossível bater nos preços que nós estamos oferecendo. Não tem intermediário, é o fabricante vendendo direto para o empresário investidor. E com isto,
nós da Confederação do Elo Social justificamos aqui a nossa presença. A cada usina comercializada está embutida em seu preço a construção de um prédio social, e na cidade de vocês está prevista a construção de um. Esse prédio ele tem um advogado, um psicólogo, assistente social, bacharel em direito, e 3 com qualquer formação, que serão diretores de saúde, educação e de socialização e ressocialização. O objetivo desse nosso trabalho, que se chama Social do Cidadão, é chegar nas casas e nos problemas familiares antes do Estado. O Estado só chega depois que o problema já estourou. Ele chega depois do crime, ele chega depois da ameaça, ele chega depois do estupro, ele chega depois de um monte de coisa e não tem ninguém que chegue antes para evitar que isso aconteça. Então, nós somos verdadeiramente os defensores da família e, é claro, quando não se tem a solução, nós fazemos a dissolução. Vocês vão saber mais sobre esse projeto se vocês entrarem no portal de internet socialdocidadão.org.br, cujo link faz parte do ofício que vocês receberam. Então, a contrapartida municipal, ela é muito simples. É só cumprir a lei. A lei diz que toda instituição social ou empresa que fizer um trabalho que seria de responsabilidade do Estado, ela pode receber a concessão de uso de uma área de terra. Então, nós precisamos de uma concessão de uso de um terreno de 500 metros, que esteja dentro da favela ou mais perto da favela, caso vocês não estejam, então, que seja no local mais violento e de vulnerabilidade social daí do município, para que neste local nós possamos construir esse prédio social, porque é lá que está o nosso público e é com eles que nós queremos trabalhar. Então, essa é a contrapartida da prefeitura. A outra contrapartida para que possamos ter a usina modelo CTT é uma área de terra com 10 mil metros, com uma aclividade de 5% a 15%, que seja aprovada pelo nosso departamento de engenharia, e a segurança jurídica para que tudo isso aconteça, eu já falei e repito, precisamos de um projeto de lei que tenha tudo o que eu disse aqui escrito, que não misture coleta com varreção, apenas destinação, que seja aprovado pelo Legislativo, sancionado pelo Executivo. Tudo que nós fazemos tem obrigatoriamente a presença do Ministério Público. Se não tivermos o Ministério Público e uma audiência civil pública, nós não damos sequer um passo, porque isso traz uma insegurança jurídica. A liberação desta área de terra, ela teria que ser feita através de uma licitação, sem a qual nós também não entramos. E o nome já está dizendo, licitação. É lícito que, se alguma empresa tiver uma proposta melhor que a nossa, que eles ganhem a licitação e que eles implantem o projeto que acredito será melhor do que o nosso. Mas a nossa proposta já está aqui. Nossa proposta é 0. Então, esta empresa ou instituição que apresente uma proposta com menos de 0 deve ficar para ela. Já adianto que, no mínimo, traremos para o município uma diminuição no gasto com o lixo de 20%. É fácil. Você vai diminuir as rodagens dos caminhões, porque o caminhão hoje sai da garagem, vai para o ponto de coleta, vai para o ponto de descarte e depois volta para o ponto de coleta. Então, ele agora sai da garagem, que é na usina, e volta para a garagem. Isso já diminui os custos. Muitos dos valores investidos aí, com cooperativas e outras coisas mais, serão desnecessários. Nós não temos nada contra as cooperativas, nem contra a coleta seletiva, muito pelo contrário. Mas nós temos um grande interesse em oportunizar as pessoas que hoje estão envolvidas nisso. Não vamos sugerir que esse trabalho pare, porque não nos interessa que ele pare. Mas nós entendemos que no futuro ele poderá ser inviabilizado, porque o empresário que compra, ele compra por quantidade. E é claro que a usina vai ter uma quantidade maior. Não compramos papelão, não compramos latinha, não compramos nada disso. Então, os catadores que quiserem continuar como catadores, eles simplesmente vão continuar
como catadores. Nós não temos interesse com relação a isso. Temos o interesse de qualificá-los, porque seria muito bom que eles fossem ser funcionários da usina. Lá eles vão ter férias, 13º, fuga de garantia, insalubridade, periculosidade, um banheiro para cada 5 funcionários, vestiário, refeitório, tudo que a lei determina. E onde eles estão hoje, eu tenho certeza que eles não têm nada disso. Os formados em tapeçaria e restauração poderão fazer parte da cooperativa que nós estaremos montando. Essa cooperativa, ela abriga 40 diretores, todos eles têm acesso a uma linha de crédito de R$20 mil, a juro de BNDES. E é claro que com esse valor eles vão construir a própria cooperativa e não precisa de favores do nosso glorioso governo. Então, tudo que eu expliquei aqui, ele se fecha só através da iniciativa privada. E agora, encerrando a nossa apresentação e partindo para a parte final, nós vamos falar de educação. Tá? A nossa instituição, ela é contra até o nome do Ministério da Educação. Nós entendemos que o Ministério da Educação deveria mudar de nome, e para que isso aconteça, nós já entramos 2 vezes com um projeto no Congresso Nacional. E deveria se chamar Ministério da Escolarização. Educação é uma responsabilidade dos pais e não do Estado. Você não precisa ter 2º grau completo, basta você saber ler e escrever e ter cognição para ler a Constituição, o Código Civil e o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e perceber com facilidade que a responsabilidade pela educação cabe aos pais e não aos professores. Professor não é educador, é escolarizador. As crianças deveriam chegar na escola educadas. Então, partindo por essa premissa, há 31 anos atrás, quando criamos esse nosso trabalho, esse foi o primeiro dos projetos. Nós temos como objetivo e foco transformar o homem num bom filho, num bom marido e num bom pai. E a mulher a mesma coisa. Agora, se nós ficarmos com a história do ovo e da galinha, quem é que vai aprender primeiro? Nós vamos ter que jogar uma bomba atômica nesse país para começar do zero. Se nós passarmos essa responsabilidade para os professores, a pergunta que fica, será que eles têm essa formação e eles têm essas condições? Porque esta responsabilidade eles não têm. Então, o nosso objetivo era os adolescentes. Com o passar do tempo, nós percebemos que a idade de adolescência no Brasil, ela se estendeu. Então, hoje nós falamos com tranquilidade que o nosso público-alvo são adolescentes de 14 a 100 anos. Nós temos adolescentes de todas as idades do Brasil. Nós temos adolescentes vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, presidente da República e ministros do STF. Falamos isso com tranquilidade porque há coisa de 2 meses, os ministros do STF chamaram o presidente da República de inconsequente. E o presidente da República chamou os ministros do STF de adolescentes. E qual seria a diferença dos dois? Não tem, né? Então, o que é ser um adolescente? O adolescente é uma pessoa que está em treinamento. E é exatamente com isso que nós convivemos. O adolescente, ele toma uma decisão hoje, outra amanhã, ele não está com a cabeça dele ainda firme em saber o que realmente ele quer. E nós temos paciência com os nossos adolescentes. Agora, como ter paciência com adolescentes com 60, 50, 70 anos, 40, 30? Nós temos que treiná-los, nós não podemos exterminá-los. Então, esses nossos cursos, eles são 13 matérias. Então, nós temos cidadania, crenças, primeiro socorro, vocações e aptidões, estética corporal, psicologia, administração conjunta do lar, nutrição, segurança alimentar. São 13 matérias, das quais 2 nós temos como obrigatórias. Todas essas matérias foram compactadas em 16 horas, 4 aulas de 4 horas, uma vez por semana, porque se você não tiver um intervalo entre uma e outra, um feedback para que ele vá para a casa dele, para que ele discuta com os amigos, com os parentes, você vai perder, porque nos projetos pilotos que nós fizemos, percebemos que as 4 aulas dadas em sequência, elas perdiam muito em qualidade, então nós optamos por uma vez por semana. O único destes cursos que nós não conseguimos compactar em 16 horas foi o de saúde.
impossível, impossível você compactar uma faculdade de medicina em 16 horas. Mas fizemos um bom trabalho em 3 módulos de 16 horas. Ninguém vai virar médico, ninguém vai virar advogado, ninguém vai virar psicólogo, ninguém vai virar administrador de empresa, mas com certeza ele terá conhecimentos vivenciais que lhe possibilitarão sair dessa adolescência, dessa falta de conhecimento e dessa falta de experiência. As 2 matérias obrigatórias, como eu disse e repito, é direito, tá? Que é dado através do curso de cidadania, e a matéria de crenças. Nós entendemos que quem não é cidadão não é absolutamente nada. Ele não é um bom aluno, ele não é um bom pai, ele não é um bom filho, ele não é um bom profissional, ele não é um bom patrão, ele não sabe seus direitos, seus deveres e sua obrigação, ele não serve para nada. Ele não é nada, nem um bom religioso ele não é. Então, obrigatoriamente, o primeiro dos cursos tem que ser cidadania. E, em segundo lugar, nós temos também como obrigatório o curso de crenças. Quando se fala em crenças, logo se traz à mente a parte religiosa, mas é o que menos nós falamos, porque nós vivemos em um país laico e no nosso país não se prega a religião como obrigação. Então, fala-se sim um pouco, mas muito pouco sobre crenças, seriam sobre as 9 religiões mais praticadas no planeta e no que acreditam os seus seguidores. Mas o nosso foco com relação a crenças é combater as crenças negativas que são inseridas na nossa cabeça desde que nós nascemos. Nós nascemos ouvindo histórias como o casamento não dá certo, o homem nenhum não presta, político nenhum não presta. Nada do que eu falei aqui é verdade. Então você precisa tirar da cabeça dessas pessoas as crenças negativas para abrir espaço para as crenças positivas. E daí por diante, as outras 11 matérias, já que são 13, ele faz se ele quiser. Se ele achar que é importante ele fazer um curso de primeiros socorros, ele faz. Ele poderá salvar o pai, a mãe, o irmão, um filho que esteja amanhã passando mal, até que ele chegue a um local de socorro ou até que o socorro chegue até ele. Se ele achar que isso não é importante, esse problema é dele, é ele que vai perder a mulher, a mãe, o pai, o filho, isso é o problema dele. Se ele achar que fazer um curso de etiquetas e comportamento é importante, ele poderá galgar posições na empresa que ele trabalha, se ele souber sentar, se ele souber conversar, se ele souber se vestir, sentar em uma mesa para comer. Se ele achar que isso é importante, ele faça. Se ele achar que não vale nada, o problema é dele. É ele que estará perdendo. Então, todos esses cursos são também gratuitos. Nós temos instrutores formados e preparados e que já estão conosco há mais de 4 anos. Vocês poderão constatar isso no site do estado de vocês. Tem até o nome de quem são essas pessoas. Nós temos uma diretoria nacional, diretorias seccionais, diretorias regionais. Esses profissionais são qualificados para ministrar esses cursos e, por nós, eles são pagos. Então, aqui eu encerro a minha apresentação. Quero dizer a vocês que eu venho me preparando nos últimos 31 anos para fazer esse trabalho com relação ao social, nos últimos 15 com relação a resíduos sólidos e nos últimos 10 anos para falar de usinas. E se eu não tiver condições de responder as perguntas que vocês venham a fazer, peço desculpas, vou voltar a estudar e marco um outro dia que estiver melhor preparado para vir apresentar a vocês uma solução. Os próximos passos serão dados, caso vocês assim tenham interesse, através do nosso procurador, que está presente na reunião e que continuará conversando com vocês. E de agora por diante eu abro o microfone aí para o nosso procurador para que ele pontue algo que eu tenha me esquecido de falar. Em seguida pode passar direto para que os nossos anfitriões, né, porque é assim que eu os vejo, possam tirar as suas dúvidas com relação à implantação do projeto. Meu muito obrigado. Microfone fechado. Seu microfone está fechado, Marco. Tudo bem. Nós agradecemos, né, a apresentação do senhor, foi bem clara e positiva, né, e nós deixamos aí as dúvidas, né, que a Maeli, a doutora Ângela, a Luana, ou a Sara, assim, se elas tiverem, né, elas podem questionar, fazer as perguntas ao senhor,
E também eu quero deixar claro para elas que depois essa audiência ficará gravada, né? E depois nós iremos disponibilizar essa audiência para que elas possam rever essa audiência novamente, né? E apresentar ao prefeito, né? E para que a gente possa dar sequência aos próximos passos, né? Nós estaremos abertos, tanto eu como procurador, como o Alex, né? Que ele fez o contato com o Cachoeiro da Pimirim, e ele não pôde estar presente por devido ao trabalho dele, né? E estamos aqui representando. E deixo aí ao pessoal as dúvidas que eles tiverem, que eles possam fazer, né, as perguntas necessárias ao senhor. Olá, Maélic novamente. Eu tenho algumas dúvidas, na verdade. Foram muitas informações. E, assim, de forma mais objetiva e precisa, a contrapartida que vocês precisam do município seria a identificação dessa área para a usina e para o prédio? Seria isso? Mas o que vocês precisariam do município? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou pontuar, tá? A única contrapartida do município realmente é a concessão de uso dessa área de terra, através do projeto de lei, como eu disse, e de um terreno de 500 metros para a construção do prédio social. Então, isto com relação ao lixo e ao social. E com relação à educação, eu acabei não falando, mas seria a utilização dos colégios municipais de salas para 50 alunos em horário que eles estejam disponíveis. Então, essa é a contrapartida que o município poderia estar fazendo para conosco trilhar esse caminho. Mais uma pergunta, João Mateleno, que fala? Parabéns, falou meu nome de uma vez só, hein? Ensaiou quanto O meu tempo? também é difícil, então eu tenho atenção especial aos nomes mais difíceis. Não. Outra pergunta, vocês disseram que vocês não fazem a coleta. O município continuaria fazendo a coleta e destinaria a essa usina que seria implantada no município. Seria todo o lixo ou é só lixo reciclável? Como que funcionaria? Olha, é muito complicado falar sobre isso. Nós estamos preparados para receber todo o lixo, mas se o município for, digamos, noticiar que ele vai levar o lixo, que o lixo das cooperativas, aí começa todo um movimento que não nos interessa. Então, nós estamos preparados para receber todo tipo de lixo. Se estiver misturado, se estiver separado, nós só não pagamos um centavo por ele. Então, a nossa visão é como se nós estivéssemos chegando aí no município de vocês e montando um shopping center. Então, nós não queremos saber quantas lojinhas tem, quantos restaurantes tem, isso não interessa. A única pergunta é, tem população? Tem. Qual o poder aquisitivo da população? Ok, vamos construir o shopping center. Então, no nosso caso, tem população? Tem. Se tem população, tem lixo. Tá? Por incrível que pareça, o lixo do pobre é mais rico do que o lixo do rico. Então, se tiver pobre, então melhor, porque o lixo é mais rico ainda. Então, nós vamos chegar para mexer nessas estruturas. Se vocês estiverem organizados com um sistema de coleta, que uma parte vai para a cooperativa ou não vai, para nós é diferente. Nós vamos montar a usina e vamos trabalhar. Agora, se o nosso trabalho depois for se tornando mais viável do que os outros trabalhos, devagarzinho os catadores vão migrando para funcionário, vão virando tapeceiros e esses trabalhos paralelos tendem a desaparecer. Tem alguma usina implantada aqui no Brasil? Nós temos várias usinas no primeiro módulo, que é o CTT. Basicamente, é quase que uma cooperativa de trabalho. Mas a usina final, que é a usina que ou vai gerar energia elétrica ou óleo diesel, essa nós não temos, porque elas dependem de um conjunto de usinas primárias. Então, vocês estão em uma região
se me falha a memória, o Espírito Santo está dividido em 2 regiões. Então, no Espírito Santo, nós teremos apenas 2 usinas finais. E elas só podem ser implantadas quando você tiver acima de 1,5 milhão de habitantes, ou seja, acima de 1,5 milhão de prefeituras que estejam fazendo parte do projeto. E já fica um aviso, nós só entramos se nós completarmos tudo. Um município ou 2 não nos interessa, nós vamos continuar fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo com vocês, até fechar uma regional inteira, porque com uma população menor do que 1,5 milhão de habitantes, não dá lucro ter uma destinação final. Esse trabalho não é um trabalho que nós vamos passar para vocês, nós já estamos fazendo esse trabalho, nos reunindo com todas as prefeituras que fazem parte da nossa logística. Tá? A partir da semana que vem estaremos também nos reunindo com o consórcio, e quando isto ficar pronto, haverá uma audiência no Ministério Público, onde todos estarão presentes para poder selar esse documento. Resumindo, ou é tudo ou é nada. Nós não entraremos para cuidar de 1 ou 2 municípios. Entendi. Nós vamos, após essa reunião, né? Vocês disseram que também vão encaminhar a reunião gravada. Nós vamos marcar uma reunião com o nosso prefeito, com o nosso secretário de governo, junto com a doutora Ângela, para a gente poder estar passando toda a apresentação que foi feita, porque é um interesse que tem que ser partido do prefeito, né? Nós vamos estar explicando tudo. E aí eu aguardo o vídeo também dessa reunião para poder estar apresentando para ele poder estar olhando com mais calma tudo. E a gente vai mantendo contato. Ok. Na quinta ou sexta-feira, esse vídeo já estará disponível no nosso site. Os nossos procuradores estarão disponibilizando para vocês um link, mas mesmo que isso não aconteça, é só ingressar lá no Elo Social ES, né? .org, e o vídeo estará lá à disposição de todos. Estaremos iniciando em breve as reuniões com os consórcios e estas reuniões com as prefeituras que fazem parte desta mesma solução, que ela é regional. Vocês, que têm uma população de 200 mil habitantes, estão tranquilos, porque vocês têm população suficiente para suportar uma usina. Mas nós temos município que tem 10 mil, 5 mil, 15 mil. Então, esse trabalho tem que ser feito da mesma forma que nós estamos fazendo com vocês. É um trabalho nosso. Vocês não precisam se preocupar com isso, que esse é o nosso trabalho. E já tem outros municípios aqui no estado que demonstraram interesse? Olha, no site vocês terão acesso aos que já participaram da reunião, tá? Ok, vou dar uma olhada aqui. Nós não estamos muito preocupados em quem tem e quem não tem. Nós fizemos uma logística e estamos apresentando a logística. O dia que nós formos fazer a reunião no Ministério Público, esses que não têm interesse vão explicar porque que eles não querem uma solução que custa 0. Esse problema não é nosso, tá? Então, nós só estamos aqui apresentando o que nós entendemos ser uma solução. Ok, então fica conversado assim, a gente vai estar passando para o prefeito, para a secretária de governo, toda a apresentação que nos foi feita, muito bem feita, e a gente entra em contato pelo e-mail, pelo telefone, ok? Muito obrigado. Mais algum dos participantes gostaria de tirar dúvidas, fazer alguma pergunta? Eu estou aqui à disposição. Bom dia, senhor João Mateleno, né? Bom dia. Eu só queria fazer uma pergunta. Qual seria o prazo de implantação dessas usinas, desse prédio social? Olha, nós estamos preparados para construir uma usina em 8 meses e o prédio social em 4 meses. Isso não significa que vai acontecer. Nós precisamos da aprovação do projeto de lei, nós precisamos da reunião com o Ministério Público, nós precisamos desta solução das demais prefeituras que fazem parte desse consórcio que nós criamos, tá? Então, a partir do momento que superado isso, nós estamos preparados para construir e entregá-la em 8 meses com a chave na mão. E o prédio social, ele só acontece depois da comercialização das usinas. Não dá para inverter
porque o preço dele imobiliado está embutido no preço de comercialização das usinas, mas comercializadas elas hoje, amanhã começa o prédio social, porque é isso que faz parte do escopo do nosso trabalho. Nós não vamos esperar a usina ficar pronta para construir o prédio social, afinal de contas, nós temos 31 anos de estrada e 16 anos com esse projeto do lixo, para entregar prontinho na mão do empresário, e a contrapartida dele é exatamente o nosso prédio social. Então, eu acredito que em pouco tempo, esse pouco tempo nós podemos falar aí uns 2 meses, porque estamos em época de eleição e o que nós estamos fazendo é muito interessante, porque acaba virando um palanque. Então, quem sabe, nesses 2 meses que antecedem as audiências, os nossos futuros administradores, ou os mesmos, enxerguem esta solução e a transformem juntamente conosco em realidade. Ok, obrigada. Contigo, Marcos. Mais alguém tem alguma dúvida aí? Caso não tenhamos, né, a gente pode, o doutor João Mateleno pode encerrar, né, e nós manteremos contatos, tanto eu como o Alex, o outro procurador, manteremos contato com a Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim, né? Se no mais tardar sexta-feira ou na próxima segunda-feira, nós disponibilizaremos para vocês, né, o vídeo, a gravação dessa audiência, e faremos os contatos necessários para que a gente possa chegar a um bom senso, né? Tá ok? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Então, tá bom. Em nome da nossa diretoria federal, sem eles eu não teria condições de ter feito todo esse trabalho. Em nome da nossa diretoria estadual aí do Espírito Santo e diretoria seccional, em nome dos nossos procuradores, que temos um aqui hoje nos representando, e do Alex, que não se faz presente, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que vocês nos deram e quero dividir aí os elogios que me foi feito a todos aqueles que possam não estar aqui presentes, mas fazem parte igualmente a mim desta solução. Meu obrigado e um bom dia e até breve. Até breve. Obrigada, bom dia.